Olá, boa tarde, turma. Assim como eu tinha avisado na aula passada, né, que nós estávamos falando sobre direitos e deveres dos trabalhadores formais, eu falei que hoje nós daríamos espaço para direitos e deveres do jovem aprendiz. Então vamos começar. Quem pode ser jovem aprendiz? Pessoas com idade de 14 a 24 anos, sem limite máximo para aprendiz com deficiência. Então, se você é um jovem que está nessa faixa etária entre 14 a 24 anos, né, você tem possibilidade de ser um jovem aprendiz. Então, um jovem adolescente, né, 14 anos adolescente, nessa faixa etária. E sem limite para se a pessoa tiver algum tipo de deficiência, sem limite de idade, cursando o ensino fundamental ou médio ou ter concluído o médio. Ou seja, se você estiver nessa faixa etária e concluiu o ensino médio, ótimo, você pode ser jovem aprendiz. Não concluiu, mas você está estudando, porque é obrigatório que esteja matriculado e frequentando. Pode também, tá? Inscritos em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica. Inscritos em programa de aprendizagem é porque todo jovem aprendiz não é só ele ir para o trabalho e prestar o serviço. Não, todo jovem aprendiz, um dia da semana, ele não vai para o trabalho, ele vai para o local onde ele vai ter o conhecimento teórico, um local que ele vai estudar. Tá? Por exemplo, o camping, ele é um desses locais que proporcionam aprendizagem para o jovem aprendiz. Então, se ele vai 5 dias, né? Se são 5 dias de trabalho, 4 dias ele vai para a empresa prestar o serviço dele e esse quinto dia ele vai para o camping que conta como um trabalho normal, e tanto é que ele recebe. Contrato de trabalho especial por escrito, então é um contrato. Então quando você se torna um jovem aprendiz, você vai, né, vai assinar com um contrato, né, um contrato especial, porque tem um prazo determinado. Então ele tem uma data para finalizar. Lá no camping nós temos os contratos de 11 meses e 16 meses regido pela CLT. Então, tudo isso, o jovem aprendiz, ele é igual ao trabalhador formal, ele tem a lei que o protege, que é a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, com duração máxima de 2 anos. Então, um contrato pode durar no máximo 2 anos. Para você ser jovem aprendiz, você pode ser no máximo por 2 anos, ok? Há vínculo empregatício, ou seja, tem vínculo empregatício com registro na CTPS. Relembrando CTPS, Carteira de Trabalho da Previdência Social. Então, o jovem aprendiz ele tem que ter a sua carteira de trabalho. Então, é importante quem não tem carteira de trabalho, corra atrás de tirar a sua carteira de trabalho. E você vai apresentar a sua carteira de trabalho. Lá na sua carteira de trabalho vai ter o cargo que você vai ocupar e vai estar dizendo que você é um jovem aprendiz naquele cargo, certo? Por exemplo, se você é um repositor de mercadoria, vai estar lá o código que representa o repositor de mercadoria falando que você é um aprendiz, tá? Na sua carteira. O valor do salário é correspondente ao salário mínimo dividido pela quantidade de horas, ou o valor mais favorável. Então, eles pegam o salário mínimo e dividem pela quantidade de horas que o jovem aprendiz faz, já que o jovem aprendiz ele faz um número menor de horas que um trabalhador formal comum, que nós vimos na aula passada, que são 44 horas. Jornada de trabalho reduzida, acabei de falar, ele faz menos, né? Até porque a maioria dos nossos jovens estudam, então ele tem que ser reduzido para dar tempo também dele se dedicar à escola. Então, reduzida de 30 horas semanais, tá? Então, ele faz 30 horas semanais. Então, tem jovem que faz 4, outros fazem 6 horas diárias, tem jovens até de 8 horas diárias, mas não é tão comum. Então, tem aí, até coloquei, 6 horas diárias no máximo, 8 horas diárias. Então, como eu disse, não é muito comum. Vamos lá.
Rescisão de contrato. O que é rescindir um contrato? Rescindir um contrato é finalizar o contrato por algum motivo. Tem N motivos que você pode finalizar o contrato, ou porque o tempo acabou, ou porque você não se adequou, né, ao ADE, não se saiu bem, né? Ou você mesmo pediu para sair. Então tem N formas de rescindir um contrato. Rescisão a termo término de contrato ou rescisão antecipada. O que você recebe quando o contrato é rescindido? Você recebe saldo de salário, ou seja, o seu salário, né? O salário, se você saiu e completando o tempo de receber, você vai receber o salário todo. Se você recebeu antes, vai receber o número de acordo com os números de dias que você trabalhou. 13º salário, férias mais um terço, viu? Os mesmos direitos que um trabalhador comum, um trabalhador formal. Férias mais um terço de férias, que eu até expliquei para vocês no outro vídeo. A férias é o salário, mais um terço do salário. E FGTS, o saque. Esse FGTS também expliquei no vídeo anterior, praticamente a mesma coisa do trabalhador formal. FGTS é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que não é descontado do funcionário, mas é o empregador, o gestor, que tem que fazer o depósito. Sendo que um trabalhador normal, né, o formal, a empresa tem que depositar numa conta que é aberta na Caixa Econômica, como se fosse uma poupança, 8% do salário do funcionário todo mês. Já no Jovem Aprendiz é depositado 2% somente, tá? 2% do salário, ok? Quando ele rescindiu o contrato, ele pode pegar esse valor. 2. Rescisão antecipada, desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, ausência injustificada da escola, que implica perda do ano letivo e pedido do aprendiz. Então, esses aí são os motivos que levariam a rescindir, a finalizar o contrato, né? Muito importante vocês verem a importância do contrato jovem aprendiz que tem a escola. Então, se o jovem não justificar, começar, não adianta ele estar matriculado, mas se ele abandonou a escola, vai ser rescindido o contrato, que é uma exigência que ele esteja estudando, devidamente matriculado, tá? E a instituição de ensino, de aprendizagem, ela vai te dar papéis que você vai ter que levar até a escola para comprovar que realmente, de fato, você está estudando. Tá? Ou o jovem não quer mais, pedido do aprendiz. Então, se acontecer esses N casos aí citados no item 2, o que você vai pegar, né? Você vai pegar o seu salário, né? Vai pegar o seu dinheiro referente ao mês que você trabalhou, vai pegar o 13º salário e vai pegar férias mais um terço, mas não vai pegar o FGTS. 3. Rescisão antecipada, falta disciplinar grave. Esse daí é se você te mandar embora. Falta disciplinar grave é furto, você cometeu um furto, você desacatou superiores, ou teve uma agressão física, brigou grave, eles podem encerrar o seu contrato sim. Aí o que você vai receber? Receber o seu salário, 13º e férias mais um terço. 4. Rescisão antecipada, fechamento da empresa, falência, encerramento das atividades ou morte do empregador. A empresa faliu, fechou por algum motivo, não é culpa sua, né? E vão ter que rescindir o contrato. Você vai pegar o seu salário, 13º, férias mais um terço de férias, vai pegar o FGTS, que ainda vai ter um valor um pouquinho maior. Por quê? Porque a empresa, além dos 2% que ela depositava todo mês, ela vai ter que depositar mais 40%. É uma multa que a empresa paga, tá? Indenização, tá aí, ó, indenização do artigo 479 da lei CLT. Informações adicionais, essas informações são importantes. O contrato de aprendizagem não pode ser estendido ou renovado, embora seja um contrato especial, é por prazo determinado. Tipo, acabou, acabou.
tá? Então, como eu falei para vocês, os contratos que nós temos lá no camp são 11 meses e 16 meses. Acabou o contrato, você não pode trabalhar na mesma empresa. Você pode até trabalhar em outro cargo, em outra empresa, mas você não pode trabalhar na mesma empresa, tá? Então, você pode ser jovem aprendiz pela segunda vez, sim, mas aí você vai trabalhar em outro cargo, em outra empresa, ok? Outro CNPJ. Lembra que eu falei que cada empresa tem um CNPJ? 2. Com a reforma trabalhista, torna-se possível o parcelamento das férias dos aprendizes menores de 18 anos, mesmo que as férias sejam concedidas em mais de um período ou de forma mista, usufruídas em um período e o restante indenizado. Segue mantida a obrigatoriedade de coincidir o período de férias do aprendiz teórica e prática com as férias escolares. Em resumo, o jovem aprendiz ele tem direito às férias, certo? Sendo que eles procuram colocar as férias para ser no mesmo período das férias que ocorrem na sua escola, certo? No mesmo período que você está de férias na escola, vai ser suas férias no programa, tá? Não é permitido trabalho noturno para menores de 18 anos. 4. Aos jovens aprendizes são assegurados direitos trabalhistas e previdenciários. Previdenciários porque o jovem aprendiz ele é descontado 8% de INSS, né? INSS, que é uma contribuição que você vai fazendo para a Previdência Social. Até quando você ficar velhinho, você for lá e se aposentar, né? Não necessariamente ficar velhinho, mas para contribuir já para sua aposentadoria e casos, por exemplo, de acontecer alguma coisa, você precisar de usufruir do auxílio doença, você ficou doente ou sofreu um problema no próprio trabalho, né? Um acidente de trabalho, que a empresa ela paga 15 dias se você ficou acidentado dentro do trabalho, mas depois você vai pelo INSS, é o INSS que vai pagar os restantes, vai fazer perícia para ver realmente até quando você vai ter que ficar parado, tudo isso é garantido ao jovem aprendiz, mas lembre-se que ele vai ser descontado. Todo mês vai vir lá no contra-cheque dele o desconto de 8% do INSS, tá? Assim como vem o desconto também, lembrando do Vale Transporte, que é 6%. O jovem aprendiz tem esse desconto também do Vale Transporte. O menor poderá assinar os recibos de pagamento, mas caberá aos pais ou responsáveis assinarem a rescisão do contrato quando este a vir a ocorrer. Então, o menor, né, ele é menor, tem que ter um responsável por ele, que vai assinar a rescisão do contrato quando finalizar, né? Se o menor for afastado para servir ao exército, a empresa deverá continuar depositando o FGTS do menor normalmente. Eu nem preciso explicar esse, né? 7. Segundo entendimento do TST, jovem aprendiz tem direito à estabilidade por acidente de trabalho em caso de gravidez, o que eu acabei de falar. Se, por exemplo, a menina ficar grávida, né, ela também vai continuar recebendo, tá? Ela vai receber o salário dela, vai ficar os 120 dias em casa, que são 4 meses, mesmo se o contrato já encerrou, mas ela ficou grávida, ela estava trabalhando, ela vai ter esse direito, tá? E o acidente de trabalho que eu também falei, que também tem, a lei garante. Bem, acabou, gente, então foram esses, né? Maiores informações serão dadas quando posteriormente um de vocês se tornarem jovens aprendizes, ok? Um beijo, espero que vocês tenham entendido tudo direitinho.
Tchau, fiquem com Deus.